A gente concluir essa série, como disse a Paula, a gente sempre está aqui para refletir, experimentar e expressar o amor e a graça de Deus. E também a gente está aqui para refletir sobre simplesmente Jesus, que é o tema dessa série. Muita gente doente hoje, eu recebi algumas notícias. A gente vai orar no final. Sou eu o problema? Você ou eu? Falei para você não vir com essa blusa de ovelha negra. E a gente... Quer que eu troque? Não precisa? A gente vai terminar essa série hoje. Falar sobre Jesus é realmente muito emocionante. Eu não sei em qual tempo da história você gostaria de viver. A gente sempre tem isso, né? Alguns de nós, pelo menos, eu tenho isso. A gente, às vezes, gostaria de viver num outro tempo que não o nosso, num tempo diferente do nosso, num tempo que a gente tem alguma ligação afetiva com a gente. A gente vê um filme, a gente assiste alguma coisa, então alguns gostariam, quem sabe, sei lá, viver no futuro, viver num tempo ainda mais para frente ainda, quando as coisas fossem mais tecnológicas do que são hoje. Alguns gostariam de viver, quem sabe, como eu tenho uma paixão por filmes da Idade Média, eu tenho paixão por Vikings, eu tenho paixão por Os Três Mosqueteiros, eu gosto muito dessa história, dessas histórias de capa e espada, como se dizia, e sempre me atraí, fui muito atraído por esse tipo de filme. Eu, por exemplo, não gostaria de viver o início do século XX, os anos finais, aí, 1800 para cá, o Iluminismo, mas quem sabe ali na Idade Média é um tempo que sempre muito me interessou viver. Aí, pensando bem, eu acho que eu não teria nem muita capacidade, nem muita destreza para viver com uma espada na mão, um escudo na outra, lutando pela minha cidade, pelo meu país, pelo meu povo, pela minha etnia. Então, eu me volto para o lugar onde talvez eu também gostaria de ter estado. Eu gostaria muito de ter estado naquela brisa fresca da Galileia, quando Jesus apareceu por ali. É uma canção antiga que diz mais ou menos assim: queria estar ouvindo a tua história, contada pelas ondas de outro mar, falar da tua boca, ouvir da tua boca as maravilhas que hoje eu sei. É um poeta falando sobre o tempo de Jesus, que ele gostaria, quem sabe, de estar ali, ouvindo as histórias de Jesus. Jesus, ele muda a história, e a gente tentou, obviamente, falar de Jesus é infinitamente difícil. A gente vai usar um pouco o Evangelho de João hoje. O João, ele costuma dizer assim, no final do seu livro, do seu Evangelho, João 21, capítulo 21 do Evangelho de João, ele diz mais ou menos assim: se todas as histórias que eu sei sobre Jesus eu fosse colocar no papel, não caberia. São muitas histórias. O que eu vi de Jesus, o que nós acompanhamos de Jesus, são muitas histórias. Não seria possível contar todas as histórias, mas as que eu contei, eu conto para que vocês creiam que Ele é o Filho de Deus. É assim que ele termina o Evangelho de João. A gente tentou, de alguma forma, mostrar que Jesus, ele trouxe um reino de amor. Nós utilizamos os primeiros versos de cada um dos 4 evangelhos. Jesus, a história de Jesus, ela é contada em 4 evangelhos. Ela é contada por Mateus, por Marcos, por Lucas e por João. 4 evangelhos, 3 se parecem muito. Marcos, Lucas e João são chamados de evangelhos sinóticos, porque as histórias, elas praticamente se repetem em quase todos eles, são muito semelhantes na forma da sua escrita. João já é um pouco diferente, o evangelho de João, mas são 4 histórias. E a gente se esforçou para pegar os primeiros versos de cada um desses evangelhos. Mateus, falando sobre o Filho de Deus, ou melhor, o filho de Abraão, o filho de Davi, aquele que traz um reino diferente, um reino de amor. E esse reino de amor, ele nos convida a viver nesse novo reino, nessa nova maneira de viver, encarar o mundo, encarar os poderes do mundo sobre um outro ponto de vista. Jesus, ele traz o amor como uma referência ou um poder acima de qualquer outro poder, e ele não só apresenta isso do ponto de vista da boca,
mas ele apresenta isso do ponto de vista de toda a sua história. Na prática da sua vida, o amor está presente absolutamente. E isso se faz presente com amigos e inimigos. E aí a gente viu no segundo evangelho de Marcos, quando as primeiras palavras do evangelho são o princípio do evangelho de Deus, e Jesus sendo esse princípio dessa boa notícia, e a boa notícia da reconciliação de Deus com os homens, aquele que vem e ele não tem por orgulho se parecer ou ser como ele é Deus, mas ele se identifica com o ser humano, se identifica com a cruz, se identifica com a morte, e nisso ele apresenta um novo tipo de amizade, um novo tipo de maneira. O reino de Deus não é somente o reino de amor, mas o reino de Deus é o reino de amigos. O reino de Deus é um reino de amigos. Ele vive isso intensamente. Ele diz, num dado momento, para os seus discípulos: eu já não chamo vocês servos, mas chamo vocês amigos, porque um amigo sabe de todas as coisas. Ele redimensiona a ideia da amizade. Para um campineiro raiz, e eu sei que no Radiação tem poucos campineiros raízes, aqueles que nasceram aqui. O campineiro, principalmente nós, eu me considero um campineiro porque eu cheguei aqui com 5 anos de idade. Nós que somos campineiros, assim, que vivemos nesse ambiente cultural da cidade de Campinas, a gente tem um conceito de amigo muito restrito. Com todo respeito, se você é campineiro raiz, falo com muito amor, porque eu me considero. Minha esposa é campineira de nascença mesmo. Eu cheguei aqui com 5, 6 anos. Ontem a gente foi numa festinha, né? A gente participou de um evento. Nosso filho agora virou um atleta, né? Da Federação Paulista de Basquete, está jogando basquete, amanhã vai jogar em São José. E a gente participou de uma confraternização entre os pais, entre os amigos do basquete, para se envolver com a comunidade do basquete. Mas o campineiro, ele é muito restrito, como eu acabei de dizer. Então, se você não conhece alguém, o campineiro dificilmente chega em você. E eu também sou um pouco campineiro, a Paula também. E o conceito de amizade de Jesus ultrapassa absolutamente o conceito de qualquer cultura, que dirá do campineiro. Porque o amigo para Jesus é toda pessoa que de alguma forma merece a possibilidade de ser incluída na mesa, incluída na família. E Jesus incluiu na família muita gente, ele incluiu inclusive os inimigos. A gente falou semana passada sobre o anúncio em Lucas sobre o nascimento de Jesus e que ele traria a vida entraria no mundo por meio de Maria. E Jesus entraria no mundo ali, pelo ventre daquela mulher, daquela menina. E nós dissemos na semana passada o quanto Jesus representa essa vida e como a vida se manifesta a partir de Jesus e deveria se manifestar a partir de nós. Falamos ao longo da exposição sobre a ideia da vida como respiração. A vida de Jesus não é algo somente que entra dentro da gente, mas se entrou dentro da gente é algo que sai da gente, porque Jesus realmente é a vida. A gente cantou agora há pouco. Uma das músicas que nós cantamos começa mais ou menos assim, se eu errar vocês me ajudam. No túmulo estava, morto em vergonha e dor, mas o meu nome eu ouvi chamar. E aí eu passei a viver. Talvez se você não tenha nenhum contato com esse tipo de música, ou com essa música especificamente, e aí de repente você ouviu a minha própria esposa começando a cantar aqui, no túmulo eu estava, morto em vergonha e dor, e talvez você pode ter pensado, como assim no túmulo? Será que um dia ela esteve morta e reviveu? Mas a ideia é uma ideia presente em Paulo, na percepção de que Jesus é vida, porque a ideia de Paulo é mais ou menos assim, distantes de Deus, distantes de Jesus. Ele constrói isso na carta dele aos Efésios, capítulo 2, ele diz assim: porque distantes de Deus nós éramos considerados como mortos. Para quem se aproximou de Jesus e entendeu a vida que ele oferece, tudo que tinha antes é morte, é túmulo,
É vazio. Mas ouvir o chamado de Jesus para Paulo e outros autores é um chamado à vida. Talvez não tenha melhor versículo para definir esse composto desse Jesus, que parece ser tão simples, mas de simplificação ou simplismo não tem nada. É muito simples, mas é uma simplicidade que nos desafia constantemente. Eu ouvi de um pregador recentemente que essa frase de Jesus, ela não é dita por ninguém antes, e não foi dita por ninguém depois de Jesus. Talvez pela dureza das palavras. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Essa máxima é a máxima na cultura grega, é na filosofia grega, é a máxima da filosofia romana, é a máxima do Antigo Testamento. No Antigo Testamento é que a gente aprende, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, mas no mesmo Antigo Testamento existe essa frase, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. O inimigo é alguém para se manter à distância, é natural isso. A vida ensina a gente assim. Na verdade, a gente não precisa que a vida ensine. É meio que natural que a gente se afaste das pessoas que nós consideramos inimigas. Mas aí vem Jesus e diz assim, eu digo para vocês, amem os seus inimigos. E ele não está dizendo, não é uma teoria para tentar demonstrar alguém que tem mais amor do que os outros. Orem pelas pessoas que o perseguem. É a maneira como Jesus viveu. É interessante perceber que talvez no fim da sua vida o grande inimigo de Jesus é Judas. Judas é o grande inimigo de Jesus, um dos seus discípulos inclusive, e ele fala assim, aquele que mete a mão no prato comigo, esse vai me trair. Semana que vem a gente vai conversar sobre isso na ceia. E os discípulos perguntam, quem é que vai te trair? E aí ele diz, aquele que molhar a mão no prato, e parece que João do lado, Judas do outro lado, e parece que é Judas, e ele vira para Judas, o que você tem que fazer, vai, faz-o depressa. Judas sai, traz Jesus por 30 moedas de prata, e quando ele chega diante de Jesus para traí-lo definitivamente, e entregá-lo aos soldados do Sinédrio, que levarão Jesus para julgamento, um julgamento injusto, corrupto, e depois para Roma, Jesus olha nos olhos de Judas e diz assim, o que te traz aqui, amigo? Não é uma ironia. Talvez em mim e em você, quando olhamos no olho de um inimigo e chamamos ele de amigo, exista certa ironia da nossa parte, mas em Jesus não existe ironia, porque em Jesus não há traço de ressentimento, em Jesus não há um traço de rancor, em Jesus não há um traço de ódio, porque Ele é aquele que disse assim, vocês precisam se amar uns aos outros, é aquele que disse assim, eu chamo vocês de amigos, inclusive o inimigo Judas, ele chama de amigo, porque ele não opera a morte, mas ele opera a vida. Esse é Jesus, esse é o Jesus que a gente tentou mostrar ao longo dessa série. E talvez por conta de frases como essa, ele é singular, ele é único. Talvez é a melhor maneira de se aproximar de Deus, que alguém poderia se aproximar de Deus, é por meio do conhecimento de Jesus. Eu gostaria de começar a reflexão de hoje com essa frase que também me alcançou e me fez refletir bastante nas últimas 2 semanas, desta Gabriela Mistral, uma poetisa, educadora chilena já falecida. E dentre diversos poemas muito bonitos, ela tem essa frase que eu gostaria que você prestasse atenção nela. Procurei a Deus e não o encontrei. Procurei o meu próximo e nos encontramos os 3. Procurei a Deus e não o encontrei. Procurei o meu próximo e nos encontramos os 3. Eu não sei como essa frase bate nos seus ouvidos, na sua mente, no seu coração. Eu queria te dar 4 opções possíveis de olhar para essa frase e de se aproximar dela. Eu queria que você olhasse para essa frase da Gabriela e eu vejo pelo menos 4 maneiras de se aproximar dessa frase. 2 delas, talvez de um ponto de vista de alguém que não pratique a fé. E 2 delas, talvez do ponto de vista de alguém que tem uma prática de espiritualidade. A primeira maneira de se aproximar dessa frase, dentro da ideia de não
se aproximar da fé é que talvez ela diga mais ou menos assim: eu sempre tentei encontrar Deus, como muitos religiosos dizem, mas nunca encontrei. Eu só encontrei Deus numa mãe chorando no hospital. Eu encontrei Deus numa criança brincando e se divertindo. Eu encontrei Deus nas pessoas. De alguma forma, essa frase, eu não conheço a Gabriela Mistral. De alguma forma, essa frase, quem sabe, ela pode estar querendo dizer que não é possível encontrar Deus. Talvez essa frase pode estar querendo dizer que, na verdade, o reflexo que a gente faz de Deus, a ideia que a gente tem de Deus não é nada mais, nada menos do que um reflexo da expressão de seres humanos bons que a gente encontra na nossa caminhada e que a única possibilidade de divindade se encontra entre os próprios seres humanos. Essa é uma forma de você se aproximar dessa frase. E o contrário é verdadeiro também do ponto de vista de quem não tem fé. Se eu depender de encontrar Deus nas pessoas, então eu não vou encontrar Deus em lugar nenhum, porque as pessoas são decepcionantes. Essa é uma segunda maneira de se aproximar dessa frase. É a ideia assim, então, se não há Deus, e se eu depender da bondade das pessoas, o mundo anda tão mal, o mundo anda tão difícil, as pessoas são tão decepcionantes, que eu não vou encontrar Deus em lugar nenhum, nem entre a humanidade, porque, na verdade, nós só temos maldade. Essa é uma segunda maneira de se aproximar desse texto, dessa frase da Gabriela Mistral, mas tem uma terceira. Uma terceira que talvez, não sei se na primeira e na segunda tem alguém aqui que de repente falou assim, me agrada. Eu consigo olhar essa frase por esse prisma. Realmente eu nunca encontrei Deus diretamente, mas eu encontro Deus nas pessoas. Quem sabe Deus não existe. Quem sabe Deus não é aquilo que a gente pensa, é só um reflexo da maneira como nós lidamos entre os seres humanos. Quem sabe você pode ter alguma afeição pela frase, por mais triste que seja, de que realmente não há Deus no mundo e não há Deus entre as pessoas, só há maldade, só resta a maldade. Mas eu tenho certeza absoluta que tem pessoas que aqui dentro, eu não tenho dúvida, mas você não precisa levantar a mão, que olha essa frase com estranheza do ponto de vista da busca da fé, porque pensa mais ou menos assim, eu já encontrei Deus, e eu prefiro distância das pessoas. Eu sei quem é Deus, eu já senti, eu já orei e eu senti a presença de Deus. Deus já falou comigo por meio da palavra, mas se eu puder ficar longe das pessoas, melhor. Como assim só é possível encontrar Deus por meio das pessoas e não diretamente a Ele? É como se, a partir desse ponto de vista, seja possível encontrar Deus e não necessariamente encontrar as pessoas. Daqui nascem pensamentos como, Deus sim, Jesus sim, igreja não. Eu posso praticar a minha fé sozinho. Eu posso praticar a minha fé a partir da individualidade. Não é, isso aí está errado essa frase. Eu não preciso do próximo para encontrar a Deus. Muita gente pensa assim, eu ouso dizer que alguns de nós, ainda que a gente acredite em algumas coisas de Jesus, a gente guarda essa percepção cultural, ou essa percepção mesmo talvez bíblica, de achar que é possível encontrar Deus sem encontrar o próximo, porque em Deus eu encontro alguma segurança, mas nos seres humanos eles são decepcionantes. Pastores decepcionam pessoas, amigos decepcionam pessoas, pessoas que cantam decepcionam pessoas, pessoas que recepcionam pessoas decepcionam pessoas, pessoas que comem ao lado de pessoas decepcionam pessoas. Você conta a sua história para alguém e daqui a pouco a sua história está na boca de mais 10 ou 15 pessoas e isso te traz decepção. Então assim, eu quero Deus, não a igreja, eu quero Deus e não as pessoas. E aí eu sou obrigado, são poucas vezes que eu faço isso, eu poderia pegar o celular, mas eu pedi aqui, porque esse tipo de pensamento, ele é facilmente destruído pela Bíblia. João, nós o amamos porque ele nos amou primeiro.
Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual vê, como pode amar a Deus, a quem nunca viu? E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Apertei alguma coisa errada aqui, Wellington. Fica bravo comigo não, que eu estou falando que você tem que me amar. Aqui. Como que alguém pode dizer que ama a Deus e não ama as pessoas? Como que alguém pode dizer que ama a Deus que nunca viu? João vai dizer isso na sua primeira carta, capítulo 4, no final do capítulo 4. Como você pode dizer que ama a Deus que nunca viu, se você não ama o seu irmão que você vê todos os dias? É impossível que esse amor a Deus seja real se não há amor pelo seu irmão. Então chegamos na quarta possibilidade, a qual eu acho, por outras frases que li da Gabriela Mistral, a qual eu acho que é a intenção da Gabriela. Encontrar Deus na solidão da relação com Deus. Talvez você encontre religião, mas talvez você não encontre Deus. Eu só encontro Deus, não encontro com as outras pessoas. E talvez a forma como ela termina, determina essa interpretação. Não há um encontro de duas pessoas, e aqui é um encontro com Deus, mas a ideia dela é assim: procurei o meu próximo, e então nos encontramos, eu, o meu próximo e Deus. Você só vai encontrar Deus quando você se encontrar com o seu próximo. Porque quem ama a Deus, ama o seu próximo. E a gente voltaria num círculo virtuoso e você me perguntaria, mas quem é o meu próximo? E eu te responderia, ouviste o que foi dito aos antigos, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, vos digo, diz Jesus, amem os seus inimigos. É nesse sentido, dessa singularidade de Jesus, que a gente termina hoje essa série nos últimos primeiros versos, no último evangelho que fala sobre Jesus na nossa Bíblia, o Evangelho de João. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. O texto vai trabalhar o conceito de Jesus como a palavra, o quanto as pessoas daquele tempo rejeitaram a pessoa de Jesus. E do verso 14, ele vai concluir o seu pensamento dizendo assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. O Evangelho de João começa exatamente como começa o primeiro livro da Bíblia. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e sobre as águas pairava o Espírito de Deus. E disse Deus, haja luz, e houve luz. João se apropria dessa mesma estrutura literária para dizer, no princípio era aquele que é a palavra. A palavra estava com Deus. A palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio da palavra. Sem ela, ou sem ele, nada do que foi feito se fez. E o verbo se fez carne. A palavra se fez carne. Como diz uma antiga música também, o verbo virou gente e habitou entre nós, e vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. João relaciona Jesus com esse momento, e nesse instante,
se Jesus é simplesmente amor, se Jesus é simplesmente amigo, se Jesus é simplesmente vida, Jesus é simplesmente único. Tem algumas coisas nesse texto que destacam a singularidade de Jesus. O texto vai dizer e vai relacioná-lo com a criação. Cada frase da criação, toda a criação é óbvio. Nós não estamos falando de ciência, nós estamos falando de um texto religioso. E nesse texto nos dito que todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. Haja luz e houve luz, que haja separação entre firmamento e as porções de terra, que haja animais, que cresçam plantas. A palavra de Deus cria todas as coisas, e o texto vai dizer para a gente que no princípio era a palavra. Ele é a palavra. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. 3 afirmações que apresentam uma grande singularidade daquilo que Jesus fez e da maneira como Jesus se apresenta para nós. Perceba que a primeira coisa, ele é a palavra. Então, todo o ato criativo de Deus, João está dizendo assim, todo o ato criativo de Deus na criação do mundo é derivado do Filho. O Filho é a expressão criativa de Deus. Se há algo criado no mundo, foi criado pelo Filho. Eu poderia dizer, se há algo criado no mundo, foi criado pela palavra, porque Ele é a palavra. Ele é o princípio criativo de Deus. Há um texto em Provérbios, capítulo 8, que vai dizer assim, no princípio eu estava com Deus, e eu vi e participei de toda a criação, eu fiz a arquitetura de todas as coisas, tudo que foi criado passou por mim. Em Provérbios, esse texto está ligado à ideia de sabedoria, porque é exatamente a palavra que está presente no grego, é a ideia do logos. No princípio era o logos. O logos, na cultura grega, é o princípio criador de todas as coisas. No Antigo Testamento, o logos é o princípio de sabedoria de Deus em todas as coisas, para criar todas as coisas. João, ele se apropria do conceito que gregos entenderiam, se apropria de um conceito que judeus entenderiam e diz assim, sabe o logos, sabe o princípio criativo de todas as coisas, sabe o princípio de sabedoria presente no Antigo Testamento, pois ele é Jesus, ele é um princípio criativo. Se nessa singularidade da criação de Jesus é algo que nos toca por derivação, mas nos traz uma grande responsabilidade. Somos e devemos ser criativos. Criativos para resolver os nossos problemas, criativos para avançar na vida, criativos para construir a vida dos nossos filhos. A criatividade é um negócio que a gente só tem por derivação. Deus, em Jesus, tem todo o princípio da sabedoria e da criação. Nós criamos por derivação. Deus cria do nada por meio da sua palavra. Nós criamos na medida em que nos relacionamos com a criação de Deus. Além do princípio criativo, há um outro princípio fundamental. Deus é um Deus relacional e Jesus está com Deus. Ele não só é a palavra, mas a palavra está com Deus, e não no sentido que sai da boca de Deus, mas no sentido de que anda junto. Jesus, ele anda junto com Deus. Jesus, ele participa da obra criativa porque ele está com. E esse é um dos grandes convites de andar com Jesus. E por isso que aqui no Radiação, quando a gente fala sobre isso, a gente fala exatamente nessa linguagem, andar com Jesus, Circuito 5K, jornada com Jesus, ser um seguidor de Jesus, porque é nesse processo, só que ele está com Deus como nenhum outro está, e aí está a sua singularidade. Nesse momento na criação nós temos o Pai, no princípio criou Deus os céus e a terra, o Espírito pairando sobre a face do abismo, e a palavra, haja luz. E aí a gente chega no último.
Ele não somente, a gente não tem em Jesus o princípio da criação, o princípio criativo de todas as coisas, o princípio relacional de todas as coisas, porque nós somos convidados à relação do Pai, do Filho e do Espírito, mas nós entendemos que nessa relação há uma profundidade incompreensível para a mente humana, porque a palavra não somente cria todas as coisas, a palavra não somente está com Deus, mas a palavra é Deus. E pode ser difícil para mim explicar em palavras, mas esse era Deus, não se relaciona com um segundo Deus, mas exatamente que dentro do único Deus, ele subsiste, ele existe em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é o próprio Deus se manifestando em Jesus. Há três pessoas distintas, mas um só, e isso torna Jesus único, e ele nos convida a esse profundo relacionamento, essa profunda comunhão, e isso é muito simples, porque todas as coisas foram criadas. Paulo vai dizer que todas as coisas foram criadas por causa de Jesus, para todas as coisas se submeterem a Jesus. Nesse sentido, Jesus é único. Toda a criação, todo relacionamento, todas as coisas subjugado por alguém. Só que você tem que lembrar que ele é o cara do reino de amor, do reino de amigos, do reino da vida. Ele nos convida, talvez em outras palavras, o que eu estou tentando dizer para você é que nós não fomos criados porque Deus necessita de nós como uma carência. Ouça o que eu vou te falar agora. Eu falo com muito respeito. Ai do seu filho e da sua filha, se você já tem ou vier a ter, se você o tem por carência. E se você o teve por carência, aprenda que você vai ter que conseguir resolver isso no seu coração, porque filhos e filhas foram criados para construírem as suas histórias, não para serem dependentes emocionais. Pais que são carentes da presença do filho, da avaliação e da aprovação do filho, pais que criam esse ambiente meio tóxico de dependência emocional, criam filhos imaturos, inseguros, instáveis e que vão ter dificuldade quando adultos para se relacionar com outras pessoas, para viver a vida adulta de maneira plena, de maneira livre. Não, Deus fez os seus filhos para viverem no reino de amor, num reino de amigos e num reino de vida, não num reino de morte, num reino de inimizade e num reino de prisão, de paixão, de dependência emocional. Não, 1000 vezes não. Deus nos convida, Deus nos cria para participarmos do perfeito amor manifestado na Trindade. Um amor que envolve criatividade, envolve relacionamento pleno, envolve intimidade profunda, mas envolve plena liberdade, pleno amor, plena vida, plena capacidade de viver a própria vida. Ai dos nossos filhos que crescem dependentes emocionais. Ai de você, se você cresceu um dependente emocional. É um processo de cura que talvez eu e você precisemos, se não encontramos o verdadeiro amor que lança fora todo medo. Fecho esse parênteses para os pais e para os filhos. Essa singularidade de Jesus, ela não nos convida a ver Jesus de um ponto de vista inacessível. Ele é Deus. Se ele é amor, é vida, é amigo, mas aqui em João ele é Deus. No princípio de todas as coisas ele estava. Ele estava lá com Deus, ele é Deus. Nada do que foi feito sem ele. Há um princípio e há uma percepção de que ele é muito mais, ele é único, ele é inigualável. Nesse sentido, ninguém se compara, nenhum homem que pisou na terra se compara ao que Jesus representa para a humanidade e o quanto ele está acima de nós.
Eu passei lá meio assim, talvez você gostou, porque o tema não é esse hoje, mas amar os inimigos, vamos ser sinceros, quem aqui consegue de verdade? Mas é o que Jesus nos convida a fazer, porque Ele faz. Ele é único. Só que essa singularidade de Jesus que João fala, ele não constrói o seu primeiro capítulo para mostrar que essa singularidade de Jesus o afasta tão completamente de nós. Mas nós somos convidados a se parecer com Jesus, nós somos convidados a ser como Jesus, no seu amor, na maneira de encarar as amizades, na maneira de entender a vida e na maneira de encarar essa singularidade, porque nós somos convidados a participar dessa singularidade. É em João 17 que Jesus vai dizer mais ou menos assim: Pai, que eles sejam um, como eu e você somos um, Jesus diz. Que eles sejam um, como eu e você somos um. Nós somos convidados a viver essa singularidade como comunidade. Por isso, essa singularidade de Jesus, ela é simplesmente invertida. Aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. E aí você está se perguntando, o que a Kate Middleton tem a ver com isso? Ela é assunto nas últimas 2 semanas para muitos, daqueles que se importam com as notícias da mídia. Ela sumiu alguns dias, parece que em janeiro, ela deu uma desaparecida da corte, dos eventos reais, sumiu. A imprensa inglesa, ela é pródiga em construir cenários e fantasias e fake news. E ela foi absolutamente cobrada. A realeza inglesa foi muito cobrada. E se tem algo que se parece ainda com a ideia de reino no mundo, por mais distante que a gente esteja disso, é a Inglaterra. Eu fui a Liverpool ano passado, retrasado, e o meu amigo lá, o Márcio, me contava assim, todas as flores dos jardins público, no ambiente público, ninguém pode tirar a flor, porque as flores são da rainha. Você não pode pegar uma flor e dar para sua esposa no meio da rua. Se um policial ver, eu não sei o que vai fazer, se vai multar, o que vai fazer. Mas você não pode tirar uma flor do jardim público, porque as flores são da rainha. Aí ela fez uma publicação de uma foto com seus filhos, e o pessoal começou a ver teorias de conspiração, porque ela mexeu aqui e ali na foto. E a Kate Middleton tem se mostrado necessária para a realeza. Necessária. Porque ela foi a público e disse assim, eu mexi na foto mesmo, mas eu não achei que ia causar tanta coisa só porque eu mexi na foto dos meus filhos. Sou eu e os meus filhos. E essa semana parece que ela veio a público. É a primeira na sucessão para ser rainha, porque ela é esposa do primeiro na sucessão para ser rei, o William. E ela disse assim, gente, sabe por que eu estou sumida? Porque eu fiz uma cirurgia em janeiro. E na cirurgia foi descoberto que eu tenho um câncer. E eu estou fazendo quimioterapia. E eu só preciso de paz. Eu só preciso que vocês me deixem viver a minha doença e o meu momento em paz. E eu queria dizer, ela disse para as pessoas que estão passando pelo que eu estou passando, que vocês não estão sozinhas. Tem mais gente como eu no mundo sofrendo como você. O Verbo se fez carne. É isso que esse texto está querendo dizer. Aquele que é a palavra, aquele que criou todas as coisas, aquele que é Deus, ele assumiu a condição humana. E aí a gente tem textos diversos que destacam esse aspecto de quem é Jesus. Jesus chorou,
Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede, Jesus se entristeceu, Jesus precisou recarregar suas energias físicas e espirituais. Jesus, ser gente para Jesus, não foi uma aparência. Jesus dormiu mal algumas noites. Jesus foi cuspido. Jesus foi maltratado. Jesus foi rejeitado pelos seus parentes. Jesus se tornou gente. O singular decidiu se fazer simples. Ele decidiu ser como a gente. E como isso é invertido no nosso coração, porque a gente parece que ao se aproximar de Jesus, a gente quer ser mais que os outros. Ao se aproximar de Jesus, parece que a gente assume uma posição de ser melhor que os outros. A gente tem sempre essa relação, seja por meio de Jesus, seja por meio da cultura, de que a nossa vida nos leve a um patamar melhor, a um lugar de destaque, a um lugar que as pessoas nos vejam e nos reconheçam. Só que esse que poderia ser reconhecido, esse que hoje o pessoal aqui falou para a gente, vamos tirar esse culto, vamos tirar esse encontro para exaltar Jesus. Diga para Ele aquilo que você sente, diga para Ele aquilo que Ele representa para você, aquele que merece, aquele que é o único que merece todas as coisas. Ele se fez gente de carne e osso, para morrer uma morte como eu e você. Talvez porque, ao falar e usar a palavra, é exatamente isso que nos torna uma pessoa em sentido pleno. Jesus, na sua fala, Jesus, nessa possibilidade de aproximação, é nisso que a gente se torna, é nisso que a gente se reconhece humano. Se você se aproxima dele como um princípio criativo e relacional que te torna alguém que faz parte da família de Deus, entenda que nesse mesmo processo Jesus nos convida a sermos cada vez mais seres humanos. Eu costumo dizer essa frase há um bom tempo já. Quanto mais próximos de Deus estamos, mais humanos somos. Quanto mais distantes de Deus estamos, mais desumanos e animais nós somos. Estar próximo de Deus não nos torna anjos. Estar próximo de Deus nos torna aquilo para o qual fomos criados. Estar próximo de Jesus nos aproxima daquilo para o qual fomos criados, seres altamente criativos, seres baseados no amor, seres relacionais, seres que incluem as pessoas, seres que cuidam do mundo e da humanidade, seres que se entregam pelo outro. Porque é na medida em que eu sou humano que eu me pareço mais e mais com Deus. Ou, se você preferir, como eu prefiro, quanto mais próximo você estiver de Jesus, mais homem e mulher você será. Eu queria concluir essa série dizendo que essa ideia de João, que a palavra se torna carne, talvez apresenta o grande plano de Deus para a vida do ser humano, e Jesus, de forma muito simples, por meio do amor, da vida, da amizade e dessa sua singularidade, Ele apresenta o seu plano para mim e para você. É em Jesus que Deus se torna tangível para nós. E aí talvez volte a fazer sentido a frase da Gabriela Mistral: procurei Deus e não o encontrei. Procurei o meu próximo e nos encontramos os três. Não importa a origem religiosa que você já teve na sua vida. Mas é interessante perceber que quando Deus decidiu se revelar
acima de tudo, ele decide se revelar sim, num livro cheio de palavras, num livro que as suas palavras são vida, num livro que as suas palavras precisam ser aprendidas e interpretadas e se fazer vida na nossa vida. A palavra de Deus diz que a palavra é viva e eficaz. Ela é uma espada de 2 gumes que ela corta para frente e para trás. Ela corta, a lâmina da palavra de Deus corta dos 2 lados e ela alcança a profundidade do ser humano e ela entende e alcança as intenções do coração humano. Só que essa mesma palavra diz assim: Deus se revelou de diversas maneiras ao longo do tempo, inclusive pelos seus profetas, na palavra. Mas nos últimos tempos, Ele decidiu se revelar plenamente por meio de Jesus. Porque é no encontro com uma pessoa que nós encontramos Deus. Um discípulo uma vez perguntou assim para Jesus: Jesus, deixa-nos ver o Pai. Em outras palavras, Jesus, eu quero ver Deus. E Jesus responde assim: Filipe, nem parece que você anda comigo há tanto tempo, Filipe. É decepcionante a sua pergunta, Filipe. E ele diz assim para Filipe: quem vê a mim, não a mim, quem vê Jesus, vê o Pai. Em Jesus, Deus se tornou tangível e visível para nós. E talvez esse é o grande plano de Deus, se tornar tangível para nós. A cruz, tudo que Ele faz, inclusive a morte dEle, aponta para o grande plano de definitivamente nos fazer parte da família, nos fazer parte do grande plano, da grande trindade, do Pai, do Filho e do Espírito, viver essa comunhão de amor, viver esse reino de amigos, viver esse reino de vida e não de morte, e participar dessa singularidade em que somos um, por meio de Cristo Jesus. Jesus, isso tudo é feito não somente em palavras, não somente em teoria, não somente por conta de doutrinas, mas por conta de uma pessoa e da sua vida e da maneira como Ele se manifesta a nós. E esse é o grande plano de Deus. Seja a presença tangível de Deus na vida de outras pessoas. Seja você mesmo a presença tangível de Deus na vida de outras pessoas. Seja aquela pessoa em que alguém um dia vai dizer para você, e talvez já tenha dito: a sua chegada aqui foi Deus na minha vida. Você foi um anjo enviado dos céus. Você é a presença de Deus para mim. É como se Deus tivesse falado comigo quando você disse aquelas palavras. A sua presença, o seu abraço, o seu carinho, o seu amor, a maneira como você falou, é como se Deus tivesse falado comigo. Seja a presença de Deus na vida de outras pessoas. Jesus chamou a gente para participar desse plano criativo e dessa relação, não somente desfrutando da presença de Deus, mas sendo a presença tangível de Deus na vida de outras pessoas. Em Jesus, Deus quer ser e pode ser melhor escutado. Se a gente precisa da palavra para entender as coisas. Aliás, um olhar pode dizer muita coisa. Aliás, um texto no WhatsApp pode dizer muita coisa. Mas quantas vezes a pessoa falou: nossa, eu achei que você estava querendo dizer aquilo, eu achei que você estava sentindo aquilo. Talvez porque não ouviu a sua voz, talvez porque você não conseguiu explicar melhor. Porque tudo bem, tem a frase lá: uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Mas não, 1000 vezes não. Nada melhor do que palavras para explicar o que a gente sente e quem a gente é de verdade. Isso significa dizer que nessa simplicidade de Jesus e nessa simplicidade da revelação, Deus pode ser melhor escutado por meio de Jesus. Nós podemos entender melhor aquilo que Deus quer por meio de Jesus. Filipe, quem vê a mim, vê ao Pai, disse Jesus para os seus discípulos. Quem vê a mim, vê ao Pai. Porque se Jesus é a palavra que se fez gente, é a melhor maneira de escutar Jesus, escutar Deus, é por meio de Jesus. Confie nele, deposite a vida nele, aprenda a depositar a vida em Jesus, fale com Jesus e creia que Ele vai falar com você. Fale com Jesus e ouça a sua palavra, leia a palavra de Deus, e peça que Jesus te ajude a entender o que você está lendo. Pratique
o exemplo de Jesus. Aquilo que você aprende com Jesus, tenta colocar em prática. Não é o nosso assunto, mas talvez em algum momento eu toquei em alguns de vocês falando assim: eu estou com um inimigo, claramente um inimigo hoje. Um inimigo que está pisando no meu pé e me atrapalhando demais. Você prestou atenção no final de texto de Jesus, quando ele falou assim: eu porém digo a vocês, amem os seus inimigos. E ele termina o texto assim: e orem pelo que vos perseguem. Ore por ele. Pratique o exemplo de Jesus. Fala assim: Senhor, tal pessoa tem me feito muito mal. Eu quero desejar a ela o bem. Eu quero que ela seja abençoada por Ti. Eu quero que essa situação de inimizade, ela termine, pelo menos para mim, no meu coração. Que ela siga a vida dela. Eu declaro amor, eu declaro graça. Eu entrego ela nas Suas mãos, como eu aprendi do Seu exemplo. Confie nele. Ouça o que Ele está falando. Pratique o que Ele diz. E por fim, em Jesus o plano de Deus, ele é plenamente revelado e plenamente claro. Nós precisamos uns dos outros. E nós precisamos de Jesus. Se alguém diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, entendeu alguma coisa errada. Talvez porque no grande plano de Deus, a ideia está lá em Apocalipse 21, no último capítulo, escrito pelo mesmo João que escreveu: no princípio era o verbo e o verbo era Deus. Em João 21, em Apocalipse 21, o mesmo João diz assim: agora está concluída a missão, agora está concluído o plano de Deus. Jesus, Deus, vai habitar para sempre entre os homens e as mulheres. Deus vai habitar para sempre entre os homens e as mulheres. E eles serão uma só família. E eles serão um só povo. Confie nessas palavras, porque elas são dignas de plena confiança, diz João. Esse é o grande plano de Deus. Você não vai para o céu, você não vai encontrar com Jesus para viver sozinho e não olhar para o lado. Você não vai encontrar com Jesus numa festinha em que os outros são desprezados. Jesus, Ele vai nos convidar a uma mesa, num reino de amor, num reino de amigos, num reino de vida, num reino em que a gente se perdoou, num reino em que a gente superou as nossas inimizades, num reino em que a gente superou as nossas limitações, porque nós precisamos uns dos outros, assim como nós precisamos de Jesus. Se você precisa de Jesus, você precisa de mim. Se eu preciso de Jesus, eu preciso de você. Nós precisamos uns dos outros. Esse é o reino de amor. Que Deus te abençoe. E nessa série você é convidado a viver dessa maneira simples, a maneira de Jesus. Deus te abençoe.